Fazer aquele do... Vamos lá? Bora lá. Já podemos? Já. Ok, então, eu sou o José Nunes. Não és nada. Sou eu, Estou a brincar. juro, é verdade. Eu sou Diogo Bento. Olá. E somos co-criadores do Língua, que é um espetáculo co-produzido pela Estrutura, com o Teatro Nacional São João e com o São Luís Teatro Municipal, que estreou em 2020, Há muito tempo. há muito tempo já. Portanto, fazemos já esse disclaimer que há coisas que às vezes nos estamos a tentar recordar. Sim, não é Como é que por foi? estarmos velhos. Não, nada disso. Eu não fiz 40 anos ontem, portanto, Pois é. não tem nada a ver com isso. Estamos ótimos. Mas também as digressões são fixes precisamente por causa disso, para vamos sempre relembrando e recuperando coisas da criação do espetáculo. Sim, porque o espetáculo foi em 2020. Estreámos no Teca, Em outubro, novembro. depois estivemos no São Luís, Em 2021. 2021, e lembras-te dos sítios para onde já andámos? Lembro. Em Ilha? Depois foi no TAGV, em Coimbra, Ok. em 2022, e depois em Ilha. E agora estamos aqui E em agora Braga. hoje, 21h30, hoje aqui no Teatro Circo. Exatamente, muito bem. Pronto. E vamos ainda a Bragança e a Funchal. Exato. Bragança e Funchal. E todos os outros que nos quiserem. Exatamente. Queiram-nos. Agora buscamos está a passar o número em rodapé, podem telefonar. E importante, se calhar, era fazer também um disclaimer que nós somos co-criadores do espetáculo juntamente com a Cátia Pinheiro, que não pode estar aqui hoje, e também a Joana Coutinho era para estar aqui hoje, atriz surda que participa no espetáculo e que fez a versão em LGP, que é uma outra versão, não é, do próprio texto do espetáculo, e que não conseguem estar aqui hoje e que seria de certeza mais rico podermos estar a falar os quatro. Mas pronto, estamos cá, nós os dois. É isso, e já agora podemos também dizer o nome do resto da equipa, porque a última entrevista que eu dei para a rádio foi uma entrevista um bocadinho penosa, porque eu não disse o nome de toda a gente da equipa, podíamos dizer agora. Vamos não é? dizer, os atores, Vai. Tiago Diz tu. Giacomo, Mariana Magalhães, a Joana Coutinho também, e a Cláudia Braga. Certo. Não me esqueci de ninguém. Não. Mas agora esqueci. E eu também estou lá no meio, E Diogo Bento, claro, estava-me a esquecer. mas isso já dissemos os nossos nomes, Pronto. portanto... O desenho de luz do Daniel Vorme e do Pedro Navais, o desenho de som e sonoplastia do Vasco Rodrigues, o vídeo do Vasco Mendes, a produção do espetáculo da Ana Lopes e a produção agora de 2022 da Inês Carvalho e Lemos e comunicação da Romana Naruna. Já dissemos Tivemos nomes, formação da LGP com a Anabela Baltazar. Verdade. E acho que não me esqueci, a ficha ainda é longa, mas pronto. É um Se nos bocado horrível. esquecemos de alguém, pedimos Não, porque é um desculpa. bocado horrível que eu digo, Não bom, é tínhamos- melhor nós dizermos os nomes. Zé. Não preparámos isto. Foi a espontaneidade do direto, não é? E É o que depois isto acontece. assim. Então, o que é que nós podemos dizer mais sobre o Acho espetáculo? que se calhar podíamos começar por falar de como é que também surge a nossa colaboração. Não é? Nós já nos conhecíamos há muitos anos, somos muito antigos. Não digas onde. Não se pode dizer aqui. Não, foi a trabalhar no Teatro Praga, precisamente em 2009, num projeto em que estávamos a trabalhar os dois, a companhia da qual tu fazes parte. Não é? Imagine-se. E pronto, e desde então fomos sempre vendo coisas uns dos outros e tínhamos sempre a ideia também de um dia colaborarmos e colaborámos a primeira vez em 2019 com um projeto chamado Patos. Foi em 2019. 2019. Ok, não, Pados, sim. E também com a produção de São João, que estreou também no Teca, e depois no Língua em 2020. E curiosamente estes dois, depois podemos falar um bocadinho sobre isso, que os textos destes dois espetáculos vão ser editados este ano, numa parceria com a imprensa da Universidade de Coimbra. Mas se calhar falar um bocadinho também no Língua, e começando pelo princípio, também quando começámos a imaginar esta ideia de um espetáculo que tinha como elemento principal a língua gestual portuguesa, ainda numa ideia muito embrionária, só de nos lançarmos a isto numa lógica de inverter a relação que normalmente existe num espetáculo de teatro com interpretação em língua gestual, em que a intérprete está no cantinho do palco e as vedetas ali
a brilhar no centro de cena. Porque isso, inicialmente, aquilo que me lembro, desculpa, mas foi num espetáculo em que de facto havia uma intérprete em língua gestual e que estava no cantinho e a Cátia pensou, porque é que isto está sempre... Sim. E que ela de repente desligou do espetáculo, se calhar não estava a ser interessante, acontece, e só estava a olhar para a língua gestual e ficou ali focada. E depois, no fim do espetáculo, estávamos a falar sobre isso, de repente, porque já tínhamos visto, mas de repente vês um espetáculo em que tem interpretação em língua gestual, nós estávamos muito à frente, ficámos muito focados na presença da intérprete. Porque há muitos anos, mas há muitos anos, não é assim há tanto tempo que nós não somos assim tão velhos, mas há alguns anos, há um par de anos, eu estava com a Inês Vaz a fazer o Frei Luís de Sousa no Teatro Nacional e nós dedicámos 2 sessões. Ainda não havia, não havia esta questão de todos os espetáculos serem 1, 2 sessões com uma intérprete, com duas intérpretes em língua gestual portuguesa e, portanto, nós propusemos nessa altura, até porque havia um contacto próximo de nós, que tinha uma pessoa que era surda e que conseguia congregar muita gente para ir ver o espetáculo, mas, portanto, antes era preciso nós fazermos esta sessão. E nós, nessa altura, também tivemos essa coisa de porque a pergunta era onde é que ficam as intérpretes, com que luz, para não estragar a luz do espetáculo. Mas ainda assim, e nós, nos ensaios, foi assim uma coisa curiosa, porque nós estávamos a dizer o texto e de repente, isso se calhar também aconteceu com a Cátia, que é distraímos não é? Ver a perceber o que é que se estava ali a passar. E sobretudo nessa altura em que as sessões em língua gestual portuguesa eram muito raras, eram mesmo muito raras. Acho que mesmo depois, até o contacto que nós fizemos depois permitiu, não tenho certeza daquilo que estou a dizer, mas permitiu ao Teatro Nacional começar a fazer isso com mais regularidade, até tornar mesmo isso quase regra. Eu lembro de termos tido precisamente uma conversa sobre isso e que foi um dos modos da gente perceber, se calhar era fixe. Mas sim, mas na altura, na nossa cabeça também ficou isso, que é porque é que isto está tão excluído, porque é que isto é tão excluído e porque é que são estas sessões especiais. E que eu acho piada de repente esse primeiro nervo vir exatamente da Cátia de reagir àquilo. Lá está o GIF. O que já vão fazer um GIF com essa imagem. São as nossas privates. Vai haver muitas, pedimos desculpa se não se perceber alguma coisa. Mas, e lembro também era quando começamos a pensar, porque o título surgiu logo, pelo menos como título inicial, Língua, de também nos lembrarmos dessas, como termos partilhado algumas ideias, a vontade de voltarmos a trabalhar juntos, mas também a questão, tu tens esta relação com a língua, não é? Como, para quem não sabe, foste durante muito tempo professor de português. Não é? Ainda posso vir a ser. Ainda podes vir a ser, mas... E para nós fazia todo sentido que a ideia, de facto, de também termos como co-criador, porque a ideia da língua, perceber que, a partir da língua gestual portuguesa, nos interessava pensar e questionar toda a lógica do que é isto da língua, e para que é que ela serve e como é que... E o que é uma língua. Não é? Acho que também é importante falarmos da formação que tivemos inicial, não é? Sim. Porque ainda que seja muito inicial, nomeadamente no que diz respeito a como é que nós, de repente, como é que nós, ao começar a estudar língua gestual, destruímos uma série de paradigmas, estereótipos que temos nas nossas cabeças, não é? Que é como é que se fala mais alto em língua gestual. Lá era essa coisa que é, então se eu falo para me falar mais alto, tenho que tornar os gestos mais largos. Ou, por exemplo, há determinadas estas coisas. Ou a língua gestual é brincar ao Pictionary, por exemplo. Tipo, óbvio que não é. E, nomeadamente, começar a perceber estas coisas de... Aliás, aquilo que nós fizemos foi uma espécie de pequena introdução teórica e prática àquilo que era a língua gestual, com aquilo que é pequenas noções de... Pequenas porque o tempo foi curto, não é? Mas, e meteu-se uma pandemia pelo meio também que depois nos dificultou também. Tivemos sempre de estar a adaptar também à aprendizagem. Sim, aliás, depois a nossa aprendizagem continuou com a Joana, foi continuando com a Joana, ou vai continuando com a Joana, mas na verdade também era a coisa de, por um lado, aquilo que são estereótipos e paradigmas que nós temos na nossa cabeça em relação a determinado tipo de língua que não conhecemos, mas que agarramos naquilo que é a nossa rede de observação em relação àquilo que nós já conhecemos, portanto, e colocamos-lo ao serviço e de repente pode ser completamente errada, não é? Porque continuamos a olhar para o mundo a partir do nosso umbigo. Claro.
E de nós acharmos, quando partimos para essa formação, que já tínhamos feito pesquisa, já, Sim, já sabíamos muita coisa e já estávamos sim, preparados claro. e depois não. É um Exato. mundo completamente É outra coisa. à parte, não tem nada a ver. E depois também as pequenas aquilo que fomos aprendendo sobre vocabulário, gramática, a organização sintática das próprias frases, Sim. a dificuldade da memorização do próprio gesto, que de repente o gesto... Eu às vezes quero dizer coisas, quando estou a falar com a Joana, quero dizer coisas e sinto-me a pensar, eu estou a dizer sempre a mesma palavra, Sim. porque já não sei, desculpa, do início, café, do início, como é que é? E depois também a diferença de falarmos sempre que nós convivemos muito com a Joana, não é? E habituamos e criamos as nossas próprias regras, não é? E a Joana também já nos conhece. Portanto, mesmo quando nós gesticulamos mal, ela consegue perceber e de repente estamos a falar com outras pessoas surdas e elas ficam a olhar para nós. Claro que é, o que é que estás a dizer? E de facto é essa diferença, não é? Sim, mas isso eu acho que a Joana, como é uma ótima professora, sim. facilita-te e faz-te acreditar que tu estás a falar super bem. Só que a Joana também faz leitura labial. faz leitura labial, portanto facilita, não é? Sim, mas de facto essa diferença de que o vocabulário que nós achamos que de repente já pode ser suficiente e depois estamos a falar com outras pessoas e não é. E essa questão que estavas a dizer é muito importante, de que nós tivemos formação com uma pessoa ouvinte, depois formação com uma pessoa surda e a diferença de facto é atroz, porque se uma pessoa ouvinte pode haver sempre um facilitismo para explicar alguma coisa, com uma pessoa surda tu tens mesmo que conseguir comunicar. E arranja sempre forma de conseguir comunicar, sabendo os mínimos, não é? E isso também é muito interessante, porque de facto é como estás a dizer, continuamos a aprender. Ainda ontem estávamos a aprender Claro. com a Joana, portanto estamos sempre a achar que, para além de que é uma língua, não é? Com várias camadas, não é? Podemos falar o inglês básico ou o inglês Sim, tem níveis, super não é? fluente, não é? E na língua gestual, nós que tivemos alguma formação, estamos num nível Básico. muito básico. Básico Sim. mesmo, básico. Sobretudo porque se não estamos praticarmos. diariamente a praticar, Claro. há muita coisa que se perde e que regressas ao início. Sim, e isso tem piada porque para as pessoas que quiserem ver o espetáculo, acho que também pode ser importante, que é, como tu tinhas falado de um caso de alguém que quer muito aprender a língua gestual, Sim. então quando viu este espetáculo pensou, eu quero ir ver a língua gestual, quero ir ver o espetáculo. Mas se calhar a questão da aprendizagem de língua gestual, para quem tiver esse interesse, também pode ficar aqui a dica que há, de facto, junto da comunidade surda, em algumas juntas de freguesia, em alguns sítios, se calhar sítios mais urbanos, há esse ensino da língua Sim. gestual. Portanto, eu inclusivamente quando cheguei a Lisboa tentei fazer, só que as turmas ficaram cheias muito rapidamente, mas no início do ano letivo, tal como quando tu queres aprender inglês, vais até à escola X, francês, vais à escola Y, língua gestual também podes ir a uma determinada escola. Não são gratuitos os cursos, é um facto, mas talvez haja até alguma formação que possa ser gratuita, mas também se organiza de acordo com aquilo que é o padrão de aprendizagem numa língua, nível A1, A2, B1, B2 e por aí E fora. mesmo online existem algumas ferramentas para se aprender o básico. Portanto, Exato. quem quiser aprender pode sempre também procurar online e depois as associações locais, não é? No caso a Associação de Surdos do Porto, a Associação de Surdos de Portugal, em Lisboa. É, em Associação Lisboa- Portuguesa de Surdos. É isso, eu não me Sim. lembrava. Mas depois há outras locais Sim. em vários sítios e muitas vezes para os ouvintes que tenham esse interesse, todas as pessoas ficam a ganhar Sim. sabendo língua gestual. Mas Devia então, ser obrigatório nas escolas. exato, devia ser obrigatório para, nas para escolas, aprendermos o mínimo. porque então nas escolas primárias, tal como há a introdução ao inglês, também podia haver perfeitamente uma aprendizagem mínima De uma língua oficial. É uma língua oficial, portanto podia ser, quer dizer, acho que não ficava toda a gente a lucrar com isso. Mas bom, estávamos a falar do espetáculo. Um espetáculo, voltando ao espetáculo. Então, quando começamos a formação, depois começamos a criação e a começar a imaginar o que era o texto, não é? Começámos a trabalhar em conjunto, mas sentimos, também houve as primeiras conversas com a Joana, mas depois sentimos que o texto não fazia de todo sentido, a certa altura, estar só a ser escrito. Já como também foi interessante o contactar com a Joana, porque houve outra bibliografia que a Joana nos trouxe como obrigatória, não é? para nós lermos e que nos abriu completamente o espectro. Nós, muito ali ligados à ideia de língua, de linguagem, dos pós-estruturalistas franceses,
não é? Ligados à linguagem e ao discurso, como o Foucault, o Barthes, também Derrida, por causa do fonocentrismo, e de repente a Joana vem com uma bibliografia que não tem nada a ver com a bibliografia que nós andamos a ver. Algumas já conhecíamos e sabíamos, e tínhamos, no caso, Emmanuel Laborri, O Grito da Gaivota, recomendamos a todas as pessoas ouvintes para lerem, porque é uma experiência na primeira pessoa. Não é a gaivota. Não é gaivota, pode ser a gaivota. pessoal de teatro, não é? Mas é o grito da gaivota. O Grito da Gaivota. e que é uma... E que se lê muito, aquilo lê-se muito bem, muito facilmente, mas também outras bibliografias, como o Arlan Lane, Paddy Led, o Paulo Vaz de Carvalho, que tem o livro A História dos Surdos em Portugal e no Mundo, foi muito enriquecedor e que nos permitiu fazer muitos paralelismos com esta ideia da norma, não é? E da norma ser criar as regras do jogo, não é? Porque se vê, as regras do jogo servem a si próprios. Aliás, nós mesmo no espetáculo citamos a história dos surdos. Sim, é mesmo citado. Citamos determinadas partes e citamos de uma forma mais ou menos livre, sem ter a nota de rodapé exatamente aqui. Atenção, a história dos surdos. Sim. Mas quando nós no espetáculo falamos inclusivamente como é que, por exemplo, uma pessoa surda era vista pela cultura helénica e como era vista, como um surdo era tratado, no caso de viver no Egito, era completamente diferente. Não é? Porque para os gregos era uma pessoa inferior, era considerado uma pessoa inferior, e para os, se vivesse no Egito era um deus. Quase um deus, não é? com deuses. Eram seres especiais. Eram seres assim que eram destacados. Portanto, isto foi fundamental, nós termos visto a história dos surdos. Para nos termos abrir lido a história dos surdos também para perceber uma série de estigmas. Sim. E para confirmar as ideias que tínhamos do Sr. Aristóteles também, não é? Também. Que as pessoas do teatro gostam tanto. Mas estava a dizer que também, quando começámos a escrever o texto, percebemos que, pronto, mesmo já com essa bibliografia, trazendo a experiência de contactar com essa bibliografia, era fundamental termos a Joana connosco e começarmos a pensar juntamente com ela, de determinadas cenas se faziam sentido, se isto faz sentido, e também perceber esse contributo tinha de ser mais de uma lógica de partilha, quase também de coautoria, muitas vezes, para não estarmos ali de repente, não é, a ocupar o espaço dela, não é? Ou capturamos esta pessoa e agora nós vamos dizer o que achamos que esta comunidade sente e o que é que se passa. Pois, porque esse era o grande risco, não é? Com que a gente se parava na criação do espetáculo e que queríamos também combater, não é? Sim, porque, aliás, nós chegámos à Joana, é curioso que nós chegámos à Joana, não pensámos imediatamente na Joana, não é? Porque nós estávamos nas aulas, depois começámos a falar com... Tínhamos uma shortlist de pessoas. Sim, e a Joana era uma delas. E foi foi a Cláudia que nos apresentou a Joana. Não, foi nós falámos com a Joana por e-mail. Pois, ok, tens razão. E depois foi a Cláudia foi connosco, obviamente. Foi connosco, nós sabíamos dizer olá, bom dia. Sim. E a conversa nós já tínhamos visto, a Joana tinha uma TED Talk, exato, nós vimos logo no início. Pois foi, tens razão. Isso ainda foi antes da pandemia, depois meteu-se a pandemia e nós, agora como é que fazemos para ir falar? Sou péssimo, eu nunca posso escrever jamais uma biografia. Uma história, uma biografia de alguma coisa, porque eu vou trocar tudo. Vais trocar, também faz parte, isso é o que muita gente faz. E quando vimos aquela TED Talk pensamos, é esta pessoa, pois ela. Foi. E depois fomos lendo também mais coisas sobre ela, encontramos a tese dela e começámos a perceber e falámos a primeira vez com ela e pronto, o primeiro encontro foi amor à primeira vista. Em que foi logo, tipo, o primeiro encontro era só para perceber se vamos trabalhar juntos e quero. Porque também, ou seja, nós já tínhamos lido muita coisa sobre o que está disponível, que se calhar não é assim tanto, não é? Mas tínhamos tentado socorrer tudo aquilo que era possível. E depois, quando vimos a Joana era uma espécie de bibliografia viva de uma série de coisas que nós já tínhamos lido, contactado aqui e ali, mas que de repente se tornou imprescindível. Mesmo coisas tão simples como eu lembro de entrar no carro com a Joana e a primeira coisa que ela faz é ligar a música, pôr assim música altos berros. Eu fico assim do género, isto é uma piada. Tu és surda, tu estás mesmo a ligar a música altos berros. E ela explicou-me, não, eu preciso de ouvir a música pum, pum, pum. E portanto estávamos nós, ela deu-me play, estava a música e eu senti a vibração da música. Pum, pum, pum.
Claro, também está a ouvir ela não, mas percebi isso, Sim. uma coisa que eu jamais diria, Sim. que pode soar a piada estúpida que é, Sim, qual é a primeira coisa que o surdo faz, um surdo faz quando entra no carro? Ligar Liga o ao rádio. Sim. Mas não anda tão longe da realidade quanto isso, Sim. mas por outras questões, não é? Sim. E portanto, e se calhar foi aí que nós também começámos a pensar, esta pessoa, além de estar no espetáculo, além de estar a urdir a coisa connosco, também é importante que ela seja a figura central do espetáculo, Sim. porque senão lá estamos nós a dizer... Sim. A ocupar um espaço um lugar que não é nosso. E a apropriar-te de uma ideia, de uma comunidade que não é a tua. Não é? Mas, se calhar ia dizer qualquer coisa, mas já me esqueci. Desculpa. Mas era. Não, ia dizer, estava-te a ouvir, não foste tu que me interrompeste. Mas por causa disso da Joana, também foi algo que para nós foi não vou dizer um choque, mas se calhar um bocadinho surpreendente, porque nós usamos, acho que podemos dizer isso, gostamos de usar o humor ou a comédia, whatever that means, como ferramenta nos espetáculos, na escrita, e tínhamos também os nossos pudores, o que é que se pode dizer ou não, e foi muito interessante perceber, não só com a Joana, mas com muitas pessoas da comunidade surda, que as piadas são uma ferramenta de desbloqueio, ou de desbloquear qualquer tipo de tensão, e também pela forma de comunicação muito direta que os surdos fazem, que lidavam muito bem com piadas, estavam constantemente, e ela contou-nos um universo de piadas, não é? que se poderiam fazer. E usar o humor como ferramenta, acho que também foi algo importante na própria escrita de texto, e percebermos com a Joana, mas o que é que nós podemos brincar, e o que é que nós, a certa altura, estamos a fazer piadas, mas são o quê? São para as pessoas ouvintes ouvirem, se rirem, tipo, o que é que isso é validar o preconceito, isso serve para quê? Ou são piadas que, de facto, que valem a pena, porque, de facto, vamos criar aqui mecanismos entre o público ouvinte e entre o público surdo, que o público surdo identifica e se ri, e determinadas coisas que o público ouvinte, se calhar, não tinha pensado, como essa que estavas a dizer, e de repente permite ter uma outra percepção das coisas. Até porque O sentido do humor dos surdos acho que é uma coisa, de facto, porque que marcou também o processo. A Joana também sabe, ou seja, isto que nós estávamos aqui às voltas também com o facto de uma língua carregar uma série carrega uma história, carrega uma série de relações, carrega estereotipos, carrega preconceitos, ou seja, a língua também transporta isso, não é? Se este projeto começou inicialmente por esse choque de, ok, então vamos lá aqui, de repente, agarramos naquilo que é a língua falada e vamos pô-la de parte, e de repente vamos à língua gestual e colocámo-la, este confronto, e de repente havia uma coisa ali expressada num confronto que de repente passou a ser mais uma espécie de inclusão e de espetáculo babélico, a incluir todas estas coisas de língua falada, escrita... Um espetáculo multilingue, não é? Exato. Mais do que ser propriamente uma coisa de choque, ou seja, isso dá-se num determinado momento para depois, entretanto, de repente, estas camadas coexistirem todas, parece-me. Sim, completamente. Foi uma coisa que nós, não é? No início estávamos muito nessa ideia da língua gestual e vamos inverter, vamos colocar a língua gestual, vamos colocar os ouvintes na situação de não perceberem nada do que está a passar, que é uma situação que muitas vezes as pessoas surdas estão no seu dia-a-dia, não é? Porque a sociedade é completamente oralista e não está preparada para a comunicação com pessoas surdas, e daí começamos a perceber que sim, que isso é um mecanismo interessante e que exploramos no espetáculo, mas que nos interessava fazer mais do que isso. E a questão na pesquisa de nos depararmos com a história dos surdos, que era uma história da comunidade surda que nós não conhecíamos, ou conhecíamos ao de leve determinadas coisas, mas que não em profundidade. E aí o trabalho de Paulo Vaz de Carvalho, vamos fazer aqui, de facto, vénias ao trabalho que ele fez, foi muito útil, e que começamos a perceber que era demasiado rico para não colocarmos no espetáculo, não é? Que nós teríamos de falar sobre aquilo, porque há, obviamente, muita gente que não conhece aquilo, e também criar aí essa situação de repente, as pessoas surdas estão a ver um espetáculo, reconhecem as referências, sabem de que é que se está a falar, e as pessoas ouvintes não é? Quando de repente há uma determinada referência, há uma determinada coisa, e isso também era interessante, porque é também sempre a mesma lógica de inverteres o lugar de poder, o lugar da norma.
É, mas assim, as coisas coexistem, ou seja, Sim. de repente o espetáculo coexiste e é visto de acordo com as referências que tu tens mediante o sítio Sim. onde por norma, nadas. Mas estava a pensar ainda na coisa do humor, porque nós estávamos a... Houve uma altura em que pensámos, ok, a língua carrega uma série de estereótipos, preconceitos, etc. E pensámos que há sempre a coisa de fazermos o meia-culpa, que é esta língua falada, mas depois também começámos a perceber, e com a Joana também chegámos a essa reflexão, que não é apenas... São todas as línguas que têm esses preconceitos, porque todas as línguas têm uma história. Todas as línguas têm determinados signos que vêm de outros signos, que vêm de outros signos. Portanto, se a minha língua, quando eu falo determinadas expressões que me foram passadas vêm de um determinado sítio e que são profundamente incorretas, preconceituosas, etc., e que eu acho que devem ser corrigidas, obviamente, como há uma série de coisas que devem ser corrigidas, que é, Mas sim. a mesma coisa também com a língua gestual portuguesa, que também tem, obviamente, uma série de formulações menos corretos, não é? Claro, a língua tem isso sempre em potência. Sempre, não é? sempre. Nós citamos no espetáculo, no programa do espetáculo também a Grada Quilomba, que fala sobre a ideia de língua, não é? Que qualquer língua, por muito mais bela que seja, tem sempre em potência essa possibilidade de perpetuar relações de poder, de magoar, de ferir alguém, não é? Também é um bocadinho a ideia da ordem do discurso do Foucault, não é? Do que é que se diz, do que é que não se diz, e o que se diz e o que não se diz, e formas de exercer violência e poder que qualquer língua tem. Existe, não é? Porque exato. basta existir para criar. Como diria o Barthes, que a língua é fascista, porque é obrigado a dizer. Não é? E essa ideia também pegando na coisa da língua, que era a ideia de que a língua é... que as línguas existem para nos entendermos, mas também criam muitos desentendimentos que se relacionam com estas diferentes dimensões. E que também os desentendimentos são fixes, e que podemos criar e navegar nos desentendimentos. Sim. E não o desentendimento ser um problema inultrapassável, mas o desentendimento permitir o surgimento de outras coisas. Desentendermos-nos melhor, não é? Como dizemos no texto do Sim, do nisso o espetáculo é plurilingue, mas nem é uma questão de uma tradução sucessiva de várias línguas. Sim. Na verdade é mesmo uma coisa de... enquanto está a haver língua gestual, alguém que, por exemplo, pode estar a falar, ou pode haver alguma coisa escrita, ou pode haver alguma imagem, alguma coisa que é projetada, mas não significa que seja um decalque, uma tradução, claro. Porque obviamente que isso nunca existe. Portanto, é sempre uma coisa em criação com outra, em oposição com outra, ou em correspondência com uma quarta, que de repente Sim. o espetáculo alimenta-se dessa coisa também para se perceber que nós começamos o espetáculo é baseado numa ideia de Estado-nação. Posso dizer isto, não posso? Sim. Estado-língua, sim, uma nação que é criada em uma nação. Com a ideia de repente haver uma espécie de rainha dessa mesma nação e que entre nós a rainha seria a Joana, digamos, Sim. por motivos óbvios que já foram ditos. Mas depois tudo falado na língua da rainha. Exato, é tudo falado na língua da rainha. Não significa que as outras línguas sejam excluídas, também existem, mas é quase como se fosse, hoje é o dia da rainha, Sim. portanto... É uma lógica também de reparação, não é? Sim. De reparação em relação à língua gestual, que foi proibida durante muito tempo, em relação à comunidade surda, que foi ostracizada. E que o próprio espetáculo também se orienta na eleição de determinados símbolos, na criação de uma espécie de bandeira, no momento em que há um hino dessa mesma nação e que essa nação começa exatamente a partir do momento em que se discute todas estas coisas sobre as línguas, não é? Até mesmo, e essas referências são encontradas no cenário, Sim. são resolvidas cenograficamente, nos vídeos de outra forma, nos figurinos também. Sim, nos figurinos também. Nos figurinos também. Mais coisas. Na maquilhagem também? Na maquilhagem também, sim. Há um conjunto de signos, não é, que preenchem o espetáculo, que enriquecem, depois também cada espectador, consoante também as suas referências, o ponto onde está a observar o espetáculo, consegue fruir ou não, faz parte. Mas essa ideia também a língua gestual portuguesa, sempre em simultaneidade
No início não, no espetáculo, revelando um bocadinho o início, é só mesmo língua gestual portuguesa, mas depois de língua gestual portuguesa, constantemente numa lógica bilíngue com língua portuguesa, seja escrita, seja falada, não é? Seja escrita através de legendagem, com outras línguas ou linguagens que vamos criando no espetáculo, próprias do espetáculo, não é? Através da imagem, através desses conjuntos de signos que vamos começando a preencher. Portanto, é um bocadinho essa ideia multilíngue, a própria reflexão que ao longo do espetáculo vai existindo em torno da ideia de língua, não é? Que, para perceber também, porque era isso que nos interessava, de repente já não estamos só a falar de língua gestual, não é? Estamos a falar das possibilidades de uma língua, do que é uma língua, e como é que uma língua, no caso da língua gestual, tem esta capacidade de produzir uma identidade, não é? Porque é algo identitário para a comunidade surda, que lhe permite não só comunicar, mas também ser um mecanismo através do qual pode fazer determinadas reivindicações, pode ganhar espaço, pode ganhar visibilidade, e isso é muito, muito, muito importante. E estamos a falar também de princípios éticos que orientam uma criação estética, não é? Porque no fundo também estamos a falar de teatro. Sim. E sobretudo como muitas das vezes o teatro também como uma determinada forma de expressão, como uma arte, também como qualquer língua, também exclui muita coisa e se torna também ele lugar de exclusão, que é aqui só entram estas pessoas. Sim. Nada a ver com alguma coisa que se tenha passado recentemente, mas aqui só entram determinadas pessoas, aqui só fazem determinadas coisas, etc. E de repente aquilo que, de acordo com este princípio que nós... E atenção, se calhar também é importante dizer que nós não estamos aqui a santificar-nos, nem a dizer... Sim. Nós nós somos incríveis, vejam como nós fomos bonzinhos não é nada disso. a lavar a culpa. Nós fomos por um sítio, que foi uma pesquisa que nos foi levando a um determinado sítio e depois o conhecimento e no caso da Joana e da Cláudia, que foram fundamentais para de repente... E nós fazíamos parte do problema, fazemos parte do problema e vamos continuar a fazer parte do problema. Claro, portanto, continuamos a fazer. Ter essa até mesmo aquilo que, aquilo que tu há bocado dizias que nós não tínhamos, não sabemos muito bem, é mesmo... Eu pelo menos continuo a ir, por exemplo, ao café e digo, olha, desculpa, queria uma Santos com queijinho, um bocadinho de alface, pode ser, e também se tiverem um café. E de repente eu penso, quando a Joana precisa de ir a um café, como é que ela se faz entender? Não é? Sim. E é uma coisa que tu fazes todos os dias, que é, queres um café, depois alguém queres ir à loja, talvez a loja se for comprar alguma coisa mais simples, mas queres ir a um hospital, aquilo que nós dizemos também. Um hospital, na escola, tribunais, vais a uma universidade, queres ir para uma às universidade, finanças. Às finanças, como é que fazes? Tens de levar sempre uma intérprete contigo, portanto, porque se caso contrário, a coisa não avança. Portanto, ainda que isto tenha uma construção, a partir de um princípio ético, nós orientamos este espetáculo a partir desses princípios, mas na verdade nós deparamos com estas coisas quando fazemos o espetáculo, mas isto continua, não é? Sim. Isto continua e se calhar aquilo que nós nem sequer, eu pelo menos nem resolvi isso na minha vida, porque por exemplo eu tentei continuar a aprender, mas ainda assim é a culpa. Se calhar ainda não estou a fazer tudo aquilo que eu posso. Eu acho que ainda há muita coisa que se possa fazer. Não é que o espetáculo resolva, mas a construção do espetáculo... Tenta problematizar problematiza e constrói-se a partir dessa problematização. Sim. E isso tudo acho que no plano pessoal também, na criação de espetáculos e há uns tempos o Marco Paiva já trabalha com pessoas surdas há muitos anos. E ele fez agora o Zoo Story, estamos aqui a fazer publicidade ao projeto de Marco Paiva da Terra Amarela. E ele fez agora com 2 atores surdos. Eu não vi. E eu lembro-me dele ter, não me recordo, não estou aqui a usar as palavras dele, mas era algo de género, de facto, como muda tudo, como muda a percepção. E identifiquei muito, foi uma coisa que nós dissemos, de como muda a tua percepção de teatro, de construires mesmo um espetáculo, quando estás a lidar com a língua gestual portuguesa no centro, não é? Partindo desta língua para o resto. E, de facto, há o básico, não é? Porque aqui há várias camadas, não é? Há o básico, em que tu consegues perceber que a intérprete no cantinho do palco e quanto menos se vir, não dá. Acho que isso não é política inclusiva, não é? Acho que é só mesmo para pessoas ouvintes ou levarem a culpa e ficarem de boa consciência. Olha o tanto que nós já fazemos. Porque
Porque depois, por isso é que, e nós falámos com bastantes pessoas surdas ainda, de que não iam ao teatro precisamente por causa disso, porque não se sentem confortável com aquela coisa do jogo de ping-pong, de estar a ver o intérprete ou ver o que se passa em cena, e que também vem muito de uma lógica também de teatro, do teatro do texto. O texto é que é importante, não interessa estares a olhar para o que está a dizer em cena, desde que passem a mensagem do texto, que está tudo ok. E não está tudo ok. E, portanto, essa é uma camada que eu acho que o espetáculo problematiza, e acho que tivemos esse feedback, muita gente que também refletiu sobre isso e que de facto tenta mudar. Isso acho que nós mudamos nos espetáculos da estrutura. Nós nunca tínhamos tido até nunca um espetáculo com intérprete no cantinho, mas que agora é absolutamente inadmissível. Mas também na própria construção do espetáculo, é algo, dos novos espetáculos, é algo que de repente está presente. Ou quando se trabalhas com pessoas surdas, obviamente que isso está presente, mas mesmo quando estás só a trabalhar com pessoas ouvintes, de perceber, mudou a tua perspectiva. Claro. E determinadas coisas que tu fazias, como que podemos continuar a fazer, mas como simultaneidade de coisas e de signos em palco, que de repente perceber que isso pode ser um problema para uma pessoa surda que esteja a ver um espetáculo. Perceber que determinadas construções, e depois podes sempre tomar a decisão, não, mantenho, porque isto é importante e eu quero que isto seja assim, e porque faz sentido para o espetáculo, e porque o espetáculo tem de dar respostas a várias coisas, não só uma única. Mas de facto muda a percepção da construção dos espetáculos. E acho que vai continuar a mudar. Sim, porque é mesmo só uma tomada de consciência que depois tu vais resolvendo, nunca se resolve toda num momento. Porque cada espetáculo trará problemas novos em relação à questão de como é que entra aqui a interpretação em língua gestual. E é isso. Há bocado estávamos a falar também das questões das relações de poder, não é? Da norma. E acho que foi algo também que fez assim o clique quando estávamos a fazer a pesquisa do espetáculo. De facto, é por aqui a ideia de que estamos a falar de uma relação de poder, estamos a falar de uma ostracização de uma comunidade, e quando falamos do fonocentrismo, que é a ideia de estarmos dependentes da palavra e da oralidade, do oralismo, que é o forçar pessoas surdas a oralizar, a terem de oralizar e perceber leitura labial, ou o audismo, que é a discriminação de pessoas que têm problemas de audição e pessoas surdas, que estamos sempre a falar de relações de poder e de relações da norma, impor determinada coisa e criar as regras a partir da sua experiência, não é? E que o oralismo e o audismo não são diferentes do racismo, vem tudo de uma lógica colonial e capitalista, que não é diferente do racismo, da homofobia, da transfobia, ou seja, é sempre a norma a colocar determinadas regras, a ditar o que é normal e a criar, de facto, uma dificuldade de acesso a quem está fora da norma, não é? E de facto, isso foi também um clique para percebermos do que é que estávamos a falar, acho eu, no espetáculo. Sim, porque depois as coisas também vão sendo, ou seja, porque mesmo até a questão do oralismo, de forçar alguém à leitura labial, ou mesmo imposição de utilização de um aparelho, ajuda-me. Sim, de um aparelho de audição. Sim, tem um outro nome que eu agora não lembro. Sim, as pessoas basicamente colocam e têm de aprender a descodificar. Sim, e portanto, isso depende de pessoa, porque eu lembro de nós estarmos a ver uma série de filmes, documentários, entrevistas, e haver alguém que logo desde muito novo colocou um aparelho e que resolveu a sua vida toda com um aparelho, não é? Sim. E haver para outras pessoas, para quem colocar um aparelho é de uma violência atroz, porque de repente é toda uma reeducação mental, cerebral daquilo que é a percepção do som, não é? Portanto, mesmo isto também, nós também não queremos fazer qualquer espécie de escola ou criar aqui nenhum mandamento em relação às coisas, mas utilizamos esses factos para construir o espetáculo e depois sabendo que, obviamente, que isto deixa rastro, quer para aquilo que é a nossa história pessoal, e inclusivamente a forma como nós passamos, ou como nós afunilamos a nossa visão de teatro, cultura, sociedade, tarará, e como isso também nos condiciona pessoalmente e como nos acorda. Porque mesmo, eu lembro que nós estarmos no início do espetáculo e a Joana dizer, ok, muito bem, então o espetáculo tem língua gestual e tem português falado ou escrito muito bem. E como é que fazemos em relação aos cegos? De repente... E nós pensamos,
Também estão a ser excluídos, não é? E como é que fazemos em relação aos surdos E se for um surdo cego? Oh, portanto, os problemas continuam. Sim. Os problemas continuam. E, portanto, isto não é de maneira nenhuma um sítio... Não vai ser um espetáculo que vai resolver este Não é nenhum sítio de chegada, é Sim. um sítio de transição, tal como Processo. todos os outros, em que de repente as coisas continuam em processo, obviamente. Mas aquilo que eu acho que é importante também não fazer é não nos deixarmos de colocar estas perguntas, nomeadamente em relação àquilo que é o sítio do teatro e àquilo que nós estamos aqui a fazer, mediante isto que nós estamos a pensar, a ler, a falar, ou uma série de coisas que de repente que vão explodindo no dia a dia e que não vamos pensar, não, mas esta percepção dá-me cabo da minha visão do teatro. E então? Então, E deal então? with it. Ótimo. Utiliza como... Bora lá, dá cabo, resolve, sim. cria com estas, porque senão é a mesma coisa que pensar, não podemos usar projetores porque são eletricidade e Sim. no tempo que o teatro havia Sim. era tudo com archotes e não sei o Claro. quê, portanto temos de voltar aos archotes. Não incluímos a eletricidade, vamos incluir estas questões. Claro. Estas questões são do dia-a-dia, são prementes. Vamos fazer uma meia-culpa e vamos dizer, ok, vamos viver com elas e vamos utilizá-las como fonte também que nos possam... E perceber que o teatro é muita coisa, não é? Yeah. E falando disso, não é? É inevitável também. Ultimamente houve uma grande celeuma entre representação e representatividade, não é? Porque há pessoas que acham que são duas coisas diferentes. Eu acho que a representação está sempre é inseparável da representatividade e vice-versa. E este espetáculo é bastante claro nisso. Quando tu, por exemplo, tens... quando nós estamos a fazer um espetáculo para uma plateia maioritariamente surda, em que é muito interessante as relações que se estabelecem, não é? Da forma como ouvintes e surdos estão a relacionar com o espetáculo. Mas, de repente, tens uma pessoa surda em palco a representar pode ser uma ficção, pode ser a representar-se ela própria, mas é representatividade. E quando uma criança surda vai ver uma pessoa surda a representar, sabe e entende que aquele pode ser o espaço dela. Sim, aquele também é o Não lugar dela. Vai ver uma peça de teatro que tem uma pessoa surda, eu posso ser ator, se quiser, ou atriz. Aquele espaço é meu. Aquele espaço é meu. E isso é importante, por isso é que estas duas coisas são inseparáveis, não é? Porque estamos sempre em palco, são figuras que trazem consigo representatividade, trazem consigo identidade. E essa ideia, não é? De poderes ocupar o espaço do teatro com mais coisas que supostamente à partida não seriam ou não estariam no espaço do teatro, é fundamental para que as coisas evoluam. Senão andávamos aqui também com as lanternas, não é? Exato. Ou com fogo dentro do teatro. E acho que isso é bastante... E nós tivemos essa experiência, mais até em Lisboa, tivemos mais pessoas da comunidade surda. Sessões com muita gente. Com muita gente, tipo 70%, 80% Surdos. surdos, e que era incrível a relação com o espetáculo. E sentíamos isso, de facto, o poder que é teres aquele corpo em cena, ali. E é uma grande diferença. E pronto. Quanto tempo é que já passou? Não faço a mínima ideia. Mas podemos continuar. Quanto tempo é que já passou? 30 minutos, 40? Se calhar não é muito como fazer estas perguntas a meio. Desculpem. 50 minutos? 50 minutos, uau. Mas podemos falar, vamos arranjar aqui, encerrar qualquer coisinha. Então encerra lá, Zé. Obrigado. Será que está aí alguém Obrigado. a acompanhar-nos desse lado? O que é que a gente não falou do espetáculo? Já falámos muito. Nós somos um bocadinho tagarelas. Venham ver o espetáculo às 9h30. Venham ver o espetáculo às 9h30. Acho que Teatro a conversa Círculo. fica, portanto, podem estar a ver noutra ocasião. Portanto, estejam atentos no site da estrutura, haverá lá também por onde é que nós vamos andar. Se quiserem saber alguma informação, por exemplo, sobre estas questões da língua gestual portuguesa, no final do espetáculo, se quiserem esperar um bocadinho, a Joana facilmente fala convosco, porque ela é ótima e mesmo consegue entender toda a gente. E também está a Cláudia, estamos nós, portanto também podemos ajudar. É isso. Depois também online também encontrou muita ajuda. E assim, acho que do espetáculo não ficou assim nada por dizer. Eu espero que tenha ficado muita coisa, mas nós Mas também nada não por estamos dizer, aqui. mas pronto, pelo menos acho que o básico Também acho. está falado. O Grito da Gaivota, para quem tem interesse, o Grito da Gaivota pode ser um bom primeiro pontapé de saída, Certo. porque é de leitura acessível e é interessante ao mesmo tempo. De Emmanuel Laborri.
A história dos surdos também é Há um livro muito interessante é muito e interessante. enriquecedor. Sim, depois se calhar é só pensarmos que coisas tão simples como sim, vou comprar uma casa, a casa tem campainha. Se eu for surdo, a campainha não é igual. Porque não ouço. Portanto, há estas coisas que nós às vezes nem sequer Sim. nos questionamos Sim. e que, porque pronto, lá está, são os nossos olhos, a nossa cabeça, mas às vezes é só fazer assim um bocadinho e de repente a coisa muda. E pode ser importante começar a olhar para o mundo e para o teatro de acordo com outros Sim. olhos que não sempre os nossos. Sim. A ideia de perceber que o teatro pode ser muita coisa e não uma coisa só. Portanto, isso era algo que nós já trazíamos, acho, para a nossa criação artística Sim, mas prévia. ainda assim, E que também por isso é que vamos parar a ideia de poder usar a língua gestual como veículo primordial de comunicação deste espetáculo, mas que de repente é mais uma forma de transformação do teatro. disse alguma coisa que não devia. Acho que não. Ok. E eu Pronto, disse alguma coisa que não desculpa. devia. Eu acho que não. Mas pronto, acho que falamos já de muita coisa. Obrigado. Obrigado. Se ainda tiverem aí alguém a assistir.